Sabe quando você tem alguns comportamentos na vida que você sempre fez e você nunca identificou por que você fazia aquilo? E depois que você teve um insight, ficou tão nítido que agora você falou, entendi, tudo se encaixou na minha vida. Sabe qual era esse comportamento que eu tinha e que talvez você tenha? É o comportamento da boa moça. Sim, da boa moça. O que isso significa? Que você tenta agradar todo mundo, que você evita entrar em conflitos, que você evita se expor, que você teve em algum momento na sua vida a referência de que se você não agradar, você não vai ser amado ou amada. Que se você não agradar as pessoas de um modo geral, a ponto de você se anular, você não é uma boa pessoa, você é egoísta, você não pensa nos outros. Eu tinha esse comportamento. E o pior de tudo, eu não tinha visão. Por que é que eu tinha esse comportamento? Mas quando veio essa palavra e tudo o que vinha junto desse rótulo de boa moça, eu falei assim, sou eu. Essa pessoa sou eu, apesar de nem aparentar. Longe disso. Qualquer pessoa que me olhe fala, não, imagina que essa pessoa se anula. Imagina que essa pessoa não diz não quando ela quer. Não. Apesar de ter momentos que eu me colocava, me posicionava, boa parte das situações, principalmente as situações que envolvem pessoas próximas, eu cedia, me anulava, não argumentava, por medos de ter conflito, medo de não ser amada, medo de aquilo me fazer um mal maior do que aquilo que eu estava sentindo. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Teve uma vez, quando eu era jovem, no trabalho, né? Eu era analista júnior e tinha várias coisas que a gente fazia. Por exemplo, uma delas era o plantão, né? Não era do meu cargo fazer isso. Quem fazia era a coordenadora da área, fazia plantão. Porém, um dia veio a gerente e ela falou assim, Pri, você não quer começar a fazer o plantão? E aí o plantão é o seguinte, gente, depois do seu horário você fica com o celular, né? E qualquer interrupção você é acionado a qualquer horário do dia e no outro dia você está no trabalho, no seu mesmo horário, fazendo o que você tem que fazer, tá? Então, além de você trabalhar no seu CLT lá, 9 horas, contando com o seu almocinho, você tem que trabalhar de madrugada. E isso acontecia, tá? Lá no cenário onde a gente estava, acontecia muito. Bom, e na minha cabeça... Gente, eu era jovem, eu tinha 20 anos. Na minha cabeça era muito claro. Eu falei assim, não, eu nem sou coordenadora, por que eu vou fazer plantão? Não faz nem sentido, eu sou uma analista júnior. E aí essa gerente me vira no meio da sala e fala assim, então eu vou ter que escalar você pro nosso gerente, porque você não tá querendo fazer o plantão. Eu não sabia responder aquilo, eu tinha uma imaturidade corporativa imensa, então eu não sabia lidar com aquela situação, então aquilo pra mim me atingiu, porque eu dei uma resposta de bate-pronto do que era lógico pra mim, mas eu recebi aquilo como nossa, que absurdo que você não vai fazer isso. É como se, cara, você tem que fazer isso. Se você não fizer, você vai ser vista como a profissional ruim. Foi isso que entrou na minha cabeça, tá? E aí, nesse momento, eu cedi, por mais que eu achasse um absurdo, porque quem faziam essas rodadas, esses plantões, eram pessoas que tinham mais senioridade. E apesar de eu conhecer do que eu estava fazendo, né, eu era uma analista que conhecia do produto que a gente estava fazendo, porque eu já tinha sido analista em outro lugar, mas eu era júnior. Então, pra mim,
Ah, Pri, você não quer ser promovida? Cara, quero. Mas se quem tá fazendo isso já é um sênior ou um coordenador, então continua ali, cara. Manda pra eles. Ou então me promove. E aí eu faço. Na minha cabeça era isso, gente. Então essa foi uma situação muito clara pra mim hoje, que eu cedi, que eu entrei no papel de boa moça pra não entrar ali num conflito, para eu não rasurar a minha imagem, né, a imagem que a gente constrói para o outro. E isso, nossa, isso eu levei anos para superar, mais anos. Provavelmente na cabeça da gerente ela estava pensando de um jeito, mas ela expressou aquilo de uma forma que foi ruim para mim, né? E na minha cabeça era outra coisa. Mas o que é importante aqui, que na época, por imaturidade, eu não tinha clareza, cara, se não faz sentido pra mim, vamos debater por que faz sentido, por que a gente fazer? Para que a gente consiga entrar num consenso, ou, né, do gerente dizer, não, realmente não faz sentido, ou não faz sentido a gente te promover, ou daqui a um tempo a gente te promove, se tiver vaga, porque não faz sentido você ser júnior, entende? Sabe, as coisas serem conversadas. Meu Deus, e aí? Isso foi só o começo. A minha vida inteira foram de decisões, de comportamentos, de respostas que a maioria das vezes eu pensava só na outra pessoa. E no pensamento que eu tinha a mim era, eu não vou rasurar a minha imagem, eu não vou entrar em conflito, eu não vou perder o amor dessa pessoa. Então, o que eu quero que você tenha hoje é essa imagem de como você está se comportando. Quais são as decisões que você está tomando, as respostas que você está dando para as pessoas. Eu quero que você escreve, porque quando sai de dentro para fora, isso ganha uma outra roupagem, a gente consegue olhar de forma diferente, ok? Então escreve nesses últimos 7 dias, quais foram as decisões que você tomou genuinamente que você queria ter feito de outra forma. Ou então só escreve, então, por exemplo, hoje eu vou falar uma coisa idiota, tá? Mas vale. Tava com meu marido, a gente tinha 2 opções, ele queria pizza e eu queria sushi. Mas por querer agradar ele, eu queria muito sushi, mas por querer agradar ele, eu pedi pizza. Tá, aí falei, ok, com a pizza hoje. Só que aquilo ficou ruminando comigo, falou assim, cara, eu queria tanto uma pizza, a gente nem debateu sobre o assunto. Não é nem debater um debate pesado, sabe? É só, cara, eu queria sushi, tudo bem, a gente comeu sushi hoje, sabe? Não teve uma naturalidade de fala de pessoas que se comunicam. Apenas 2 opções, vai essa mesmo, porque eu não vou colocar o que eu quero de fato. Então escreve nesses últimos 7 dias quais foram os acontecimentos, pensa com carinho e o que você tomou de decisão. Essa decisão era o que realmente você queria tomar ou não, ok? Se não foi o que você gostaria de tomar, qual era a decisão, qual era a resposta que você gostaria de dar, qual era o posicionamento que você queria ter naquele momento que você não teve, tá? E você não conseguiu, não teve coragem. E isso vai te dar uma grande iluminação, porque você vai ver o quanto você repete isso e o quanto você foi treinado para isso, tá? E principalmente o seguinte, tá? Se alguém percebe que você tem esse tipo de resposta, vai te manipular, tá bom? Vai te manipular porque sabe que se falar um pouquinho mais, se posicionar mais do que você vai ceder. Então toma cuidado com isso. E esse é o principal recado desse vídeo aqui. E não é à toa que eu publiquei um livro que se chama A Cura da Boa Moça, que tem vários aspectos do tipo, como esse que eu passei agora do trabalho. E o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né,
para tirar isso de dentro e colocar para fora. Escrita, o que a gente faz pra gente mesmo todos os dias. Então, respira fundo e presta atenção em você. Isso pode te salvar de muita coisa. E eu tenho certeza que você vai ser uma nova mulher daqui pra frente. Tchau!